Pois bem, meus amigos, falávamos aqui do procedimento comum ordinário, e aí dizíamos, volte comigo aqui para a tela, que assim como todos os procedimentos, o procedimento comum ordinário vai se iniciar com o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Né? Como dizíamos, então, a Constituição de 88 acabou com os chamados procedimentos judicialiformes, de modo que a gente não vai ter uma hipótese em que a gente comece um processo criminal sem que haja uma denúncia ou uma queixa. Antes da Constituição de 88, se admitia em determinados casos que o juiz começasse o processo criminal por intermédio de uma portaria, né? Os chamados procedimentos judicialiformes, quer dizer, o juiz começando um processo de ofício. Com a Constituição de 88 isso acabou, de modo que a gente reitera, para começar o processo criminal, ou denúncia ou queixa-crime, tá? Ou seja, ou a petição inicial acusatória da ação penal pública ou a petição inicial acusatória da ação penal de iniciativa privada. A questão é, e a partir daqui? O MP ofereceu a denúncia ou o ofendido ofereceu a queixa-crime. E aí, evidentemente, lá no tema ação penal é que a gente estuda quais os requisitos, quando é que oferece, o ofendido precisa de advogado, os requisitos da denúncia e da queixa lá do artigo 41 do CPP, que a gente até vai repaginar daqui a pouquinho quando a gente chegar nas hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa. Mas assim, é importante a gente então compreender que, aqui nesse momento, o que é que cabe então? Então, o MP ofereceu a denúncia, digamos, né? Poderia ser, no meu exemplo também, o ofendido ofereceu a queixa, mas vamos citar o exemplo do MP oferecendo denúncia, que é a larga maioria dos casos. A gente sabe que a imensa maioria dos crimes no nosso país são crimes de ação penal pública incondicionada. Então vamos imaginar, o MP ofereceu a denúncia, tá? E aí agora, o que é que cabe ao juiz fazer? Diante de uma denúncia ministerial, quais as opções que se abrem ao julgador? Meus amigos, vejam, são duas as opções. Diante da denúncia oferecida pelo Ministério Público, vai caber ao juiz ou rejeitar a denúncia ou queixa, ou recebê-la, ou rejeitar ou recebê-la. Veja, só para a gente entender, quando eu digo que são duas as alternativas que se abrem ao juiz, é porque eu estou concentrando esforços aqui no tema procedimento. Porque, a rigor, na prática, o juiz teria outras duas alternativas. A gente sabe que no nosso ordenamento jurídico não há espaço para o non liquer. Né? O non liquer, a gente estuda isso lá nas normas de introdução a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? A LINDB, não há espaço para o non liquer, né? Se escreve non licet, né? Ou seja, o juiz não pode simplesmente dizer não vou julgar, não cabe aqui, não, né? Então o juiz precisa fazer ali pelo menos um juízo de delibação. O juízo de delibação é quando o juiz não está entrando no mérito, mas o juiz está fazendo um juízo prévio de cognição sumária com alguns elementos que ele tem para falar na admissibilidade ou não do processo criminal. Então, o juízo de delibação, eu repito, é esse juízo em que ele não ingressa no mérito, mas ele faz um juízo prévio de análise do cabimento, análise de viabilidade do processo criminal. Pois bem, então, não há espaço para o non liquer, como nós dizíamos, o juiz vai fazer esse juízo de delibação. A partir da análise desse juízo de delibação, volte comigo aqui para a tela, o juiz vai decidir se rejeita ou se recebe a denúncia ou queixa. Como eu disse, na prática, o juiz teria as outras alternativas. Então imagina você, por exemplo, que amanhã você passa no concurso para a magistratura estadual, você está lá na sua comarca, o MP, o promotor de justiça ou a promotora de justiça lá da sua comarca oferece a denúncia em um caso, você pega aquela matéria e aí você acabou de tomar posse, tinha estudado muito aquele tema, está bem afiado, aí você pega e você vê, opa, peraí, o membro do MP aqui da comarca está oferecendo denúncia aqui nesse crime de moeda falsa. Imagine lá na sua comarca alguém preso com moeda falsa. Aí o promotor, a promotora oferece denúncia ali pelo crime de moeda falsa. O que é que você vai dizer? Não, moeda falsa é crime federal, porque atinge um bem público da União, ou melhor, atinge um bem da União, que é o bem jurídico fé pública, né? A fé pública da União aqui. Então crime de moeda falsa é crime federal. O que é que você vai fazer então?
volte comigo para a tela. Nesse caso, você não vai rejeitar a denúncia ou queixa e você também não vai receber a denúncia ou queixa. O que é que você vai fazer? Vai proferir uma decisão declinando da competência, encaminhando para a Justiça Federal que tiver jurisdição ali sobre aquela região. Então, às vezes, você está ali numa comarca que não é sede de Justiça Federal. Não tem problema. Você vai mandar para a Justiça Federal que tiver jurisdição sobre aquela cidade, sobre aquele município, ainda que aquele município não seja sede de Justiça Federal. Então, perceba que, como eu dizia, na prática, pode acontecer de o juiz ter mais alternativas além do receber ou rejeitar a denúncia ou queixa. Cito outro exemplo. E se porventura for um caso que já vier declinado da Justiça Federal? Quer dizer, já teve lá uma decisão da Justiça Federal mandando para você na Justiça Estadual. Aí, você na Justiça Estadual diz, não, o colega lá da área federal está errado, isso aqui é crime federal. O que é que você faz? Manda de volta? Não. Recebe? Não. Rejeita? Não. O que é que você faz? Conflito de competência para o STJ. Então, quer dizer, além dessas duas hipóteses que nós estamos trazendo, em que o juiz vai rejeitar ou receber a denúncia ou queixa, veja que nós temos pelo menos mais duas situações, nas quais, por exemplo, o juiz irá declinar da competência ou suscitar o conflito de competência. Todavia, como aí a gente iria para o tema competência, e o nosso objetivo é o estudo do tema procedimento, então por isso que eu coloquei aqui apenas as decisões, as alternativas possíveis ao juiz no que tange, meus amigos, ao tema procedimento. Então, no que tange ao tema procedimento, caberia ao juiz aí ou promover a rejeição da denúncia ou queixa, ou promover, então, meus amigos, o recebimento da denúncia ou queixa, tá? Então, eu repito, ou a rejeição ou o recebimento da denúncia ou queixa. Aí veja comigo, meus amigos, ainda prosseguindo aqui em relação a esse tema, então é importante chamarmos a atenção para o seguinte: havendo a rejeição da denúncia ou queixa, havendo, eu repito, a rejeição da denúncia ou queixa, né? Aí a gente vai ver as consequências. Havendo o recebimento da denúncia ou queixa, a gente vai ver então as consequências, tá? Mas por enquanto é importante lembrar que cabe ao juiz ou rejeitar a denúncia ou queixa ou receber a denúncia ou queixa. Por enquanto são essas as duas situações que se abrem. Por que que eu estou trazendo isso? Também é importante acrescentarmos o seguinte: é porque antigamente, antes lá da reforma de 2008, né? De novo eu estou citando aqui a reforma de 2008, foi uma reforma muito importante, né? Em 2008 nós tivemos 3 grandes reformas no CPP. A Lei 11.690, que alterou muito a matéria provas, a Lei 11.689, do mesmo dia, na verdade, ambas de junho de 2008, a 11.689 alterou muito o procedimento do Tribunal do Júri, então 11.689 e 11.690, Tribunal do Júri e tema provas, e um mês depois, em julho, a gente teve a 11.719, que alterou muito o tema procedimento. Então esse tema procedimento foi muito alterado em julho de 2008. Claro que já tem muito tempo, 2008, mas quando a gente... É aquilo que eu digo, né? Às vezes eu falo assim, olha, as reformas do CPP, mas poxa, já tem tanto tempo. Muitos dos que estão aí ouvindo agora, em 2008, né? Muitos nem estavam na faculdade ainda. Eu sei, tem muito tempo, mas é muito importante a gente lembrar, o CPP é de 41. Então, quando a gente pensa que o CPP é de 41, acaba que a reforma de 2008, embora já tenha muitos anos, mas acaba que ela não é tão antiga assim, quando a gente compara a data do próprio CPP, tá? Bom, mas então antes de 2008 havia uma doutrina que procurava diferenciar o que era rejeitar e o que era não receber. Então havia quem dissesse que o juiz teria 3 alternativas: era rejeitar, não receber ou receber, né? Hoje não existe isso, né? O não receber é rejeitar. Isso ficou muito claro com a reforma de 2008. Já era defendido em doutrina por alguns e com a reforma de 2008 já não tem dúvida. Então, por exemplo, quando a gente vai lá para o artigo 581 do CPP, ele nos diz que cabe recurso em sentido estrito da decisão que não recebe a denúncia ou queixa. Você já sabe que quando o 581 fala em não receber, isso é sinônimo de rejeitar. Então eu já lhe antecipo que, volte comigo para a tela, como regra da decisão de rejeição da denúncia ou queixa, caberia recurso em sentido estrito. Como regra, eu repito, da decisão do juiz que rejeita a denúncia ou queixa, cabe recurso em sentido estrito, tá?
E aí, por que eu disse como regra? Então, como regra, a decisão do juiz que rejeita a denúncia ou queixa desafia o recurso em sentido estrito. Em regra é assim, porque na lei de juizados é diferente. Na lei de juizado, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa, caberá recurso de apelação para a turma recursal. Lembre que turma recursal é um órgão colegiado constituído ali por 3 juízes de primeira instância. Então, lá nos juizados, lembre que juizado é procedimento sumaríssimo, aqui nós estamos falando de procedimento como ordinário. Então, no juizado, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa, cabe apelação para a turma recursal. No procedimento como ordinário e em todos os outros procedimentos, lembra que o procedimento como ordinário ele é aplicável subsidiariamente a todos os outros, quer dizer, quando os outros não previram algo diferente, a gente aplica a regra do procedimento como ordinário e o único que previu algo diferente nesse tema foi o procedimento sumaríssimo. Então, para o procedimento como ordinário e para todos os outros, à exceção do procedimento sumaríssimo, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa, caberá, meus amigos, recurso em sentido estrito, tá? Aí lembra, o juiz rejeitou a denúncia ou queixa. Eu já vou dizer quais são as hipóteses de rejeição daqui a pouco, né? Mas assim, vamos imaginar, o MP ofereceu a denúncia, o juiz rejeitou a denúncia ou queixa, entendeu que não era caso. Por exemplo, uma das hipóteses que eu vou falar daqui a pouco, uma das hipóteses de rejeição é quando o juiz entende que não há justa causa. Então o juiz entendeu que não há justa causa, o juiz rejeitou a denúncia ou queixa. Tudo bem, sem problema, o juiz rejeitou a denúncia ou queixa por falta de justa causa. Aí o membro do MP discorda, o membro do MP diz, não, mas tem justa causa sim, eu insisto. O que é que faz o membro do MP? Recurso em sentido estrito, mandando a matéria para o Tribunal de Justiça. E aí o MP então leva a matéria ao Tribunal de Justiça dizendo, desembargadores, né, Tribunal de Justiça, Câmara Criminal, o juiz aqui está dizendo que não tem justa causa, mas tem justa causa. Aí, meus amigos, vejam, o tribunal vai analisar ali se, no recurso em sentido estrito, vai analisar se mantém ou não a decisão do juiz de primeiro grau que rejeitou a denúncia ou queixa. Aí pode acontecer o seguinte, em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça mantém a decisão do juiz de primeiro grau. Tudo bem, então rejeitou a denúncia ou queixa, rejeitou, está rejeitado, ponto final. Rejeitou, está rejeitado, ponto final. É uma primeira opção, é uma primeira alternativa. Segunda coisa que pode acontecer, meus amigos, vejam só, é o Tribunal de Justiça entender, dar provimento à decisão ali dar provimento ao recurso em sentido estrito para entender que cabe o recebimento da denúncia. Vejam, se o tribunal entender que cabe o recebimento da denúncia, o tribunal não precisa mandar de volta para a primeira instância para que a primeira instância receba. O próprio tribunal já recebe a denúncia ou queixa. No meu exemplo seria a denúncia, né? No meu exemplo eu falei que era o MP recorrendo. Então, se eu repito, o juiz de primeira instância rejeitou porque entendeu que não tinha justa causa. O MP recorre, o tribunal entende que há justa causa, dando provimento ali no mérito, o próprio tribunal já pode receber a denúncia ou queixa. Então, deu provimento para receber a denúncia ou queixa, tá? A outra opção seria o tribunal entender ali que houve uma nulidade na decisão de primeiro grau. Aí, claro, se o tribunal entende que a decisão de primeiro grau foi nula, aí óbvio que aí cabe ao tribunal cassar não é uma expressão técnica, né? Seria ali anular a decisão de primeiro grau e determinar que o processo volte para que o juiz de primeiro grau aprecie novamente. Tá? Então, por exemplo, o tribunal entendeu que a decisão foi proferida por um juiz incompetente, porque foi o juiz da vara X e deveria ser da vara Y. Tá? Então, nesse caso, o tribunal vai dar provimento, mas não para reformar a decisão do juiz de primeiro grau, e sim para anulá-la. Aí, nesse caso, o tribunal manda voltar. Para a primeira instância reapreciar a matéria. Mas aí eu repito, quando o próprio tribunal já analisa o mérito para reformar a decisão, aí não precisa mandar de volta, o próprio tribunal já está recebendo a denúncia ou queixa sem problema nenhum. Tudo bem? Volta comigo aqui para a tela. Então vamos lá. Então, dito isto, já que estávamos falando aqui dessa questão da rejeição, veja, mais uma questão interessante que é o seguinte. Volte comigo aqui para outra tela, olha bem. Então, vamos imaginar de novo que o juiz de direito rejeitou. Juiz de direito, o juiz ali de primeira instância rejeitou, tá?
Então o MP ofereceu a denúncia, o juiz de primeira instância rejeitou. Aí o MP ingressa com o RESE, né, que é o recurso em sentido estrito, para o Tribunal de Justiça. Veja, o réu, o denunciado, ele nem tinha sido citado. Claro que ele não foi citado, né? Ele só seria citado se o juiz tivesse recebido a denúncia. Mas o juiz não recebeu a denúncia, o juiz rejeitou e aí o MP recorreu. Quer dizer, em tese, o réu nem sabe da existência do processo. Pode ser até que ele saiba, né? Ele estava acompanhando desde a investigação, mas, assim, formalmente ele não sabe, porque formalmente ele não foi citado, porque o juiz não recebeu a denúncia. Aí a pergunta é, já que ele não foi citado, já que nem existe processo ainda, já que não houve recebimento, ele, denunciado, ele precisa ser ele precisa ser intimado para apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito? Resposta, sim. Sim, ele precisa ser intimado para apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito do Ministério Público. Isso pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, sim, quando o juiz rejeita a denúncia ou queixa, o MP recorre, o denunciado precisa, sim, ser intimado para a apresentação das contrarrazões, tá? Isso também valeria para a hipótese de queixa, tá? Estou falando da denúncia porque, como eu disse, é a larga maioria dos casos, né? A larga maioria dos processos criminais são processos criminais de ação penal pública, né? E principalmente ação penal pública incondicionada. Bom, volte comigo para a tela. Então, agora sim, quais são as hipóteses, meus amigos, de rejeição da denúncia ou queixa? Meus amigos, as hipóteses de rejeição estão previstas no artigo 395 do nosso CPP. Então já falamos aqui das consequências da rejeição, né? Quer dizer, falamos do recurso em sentido estrito, falamos aqui que se o tribunal der provimento no mérito, o próprio tribunal já recebe a denúncia ou queixa. Falamos aqui também que o denunciado precisa ser intimado para apresentar contrarrazões em relação a esse recurso da decisão que rejeitou a denúncia. Pois bem, mas agora a questão é, e quais as hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa? O artigo 395 do CPP, ele traz 3 hipóteses. Tá? A primeira hipótese, a hipótese em que a denúncia ou queixa é inepta. Primeira hipótese em que a denúncia ou queixa é inepta. Segunda hipótese é a hipótese em que falta condição da ação ou pressuposto processual. E a terceira hipótese é aquela em que falta a justa causa. Vamos por partes. Já bem. Então, primeiro, denúncia ou queixa inepta. Então, primeiro, eu repito, denúncia ou queixa inepta. Veja bem. Na hipótese, meus amigos, de denúncia ou queixa inepta, o que é que a gente tem como efetivamente uma denúncia ou queixa inepta, né? O que é que significa isso? Bom, é o seguinte, o CPP, ele traz no artigo 41 os requisitos para a denúncia ou queixa. Lembra isso aqui comigo, porque isso é tema, isso é um tópico lá do tema ação penal, mas lembre isso aqui comigo. Então, o CPP no seu artigo 41 traz lá os requisitos para a denúncia ou queixa, né? Os requisitos ali para que a gente tenha denúncia ou queixa. Pois bem, aí o que é que acontece, meus amigos? O que acontece é o seguinte, lá no artigo 41, então, eu tenho esses requisitos, requisito para a denúncia, requisito para a queixa, sem problema nenhum, tudo em ordem, mas aí, o que acontece então aqui é o seguinte, o que acontece é que a gente tem 4 requisitos, sendo que os 2 primeiros são requisitos essenciais, e o terceiro e o quarto requisitos não são requisitos essenciais. O que é, então, a denúncia ou queixa inepta? Denúncia ou queixa inepta é aquela em que a gente não tem o implemento dos requisitos essenciais. Quer dizer, faltou pelo menos um dos requisitos essenciais. Vamos lá, vamos por partes. Quais são esses requisitos? Veja que são 4 requisitos, mas eu repito, só os 2 primeiros são essenciais. Primeiro requisito essencial é a exposição do fato em todas as suas circunstâncias. Então, exposição do fato em todas as suas circunstâncias. Isso é um requisito essencial. Se não estiver implementado, a denúncia ou queixa é considerada inepta.
Então, por exemplo, o MP ele vai ter que descrever ali um roubo. Então, assim, um exemplo que eu costumo citar, o roubo. Então, o MP coloca lá, né, conforme consta dos autos do inquérito policial, fulano de tal, né, o que é o denunciado já qualificado nessa peça acusatória, que o MP qualificou lá em cima, agora ele está descrevendo os fatos, empunhando arma de fogo de calibre tal, de numeração raspada devidamente apreendida, como consta do laudo pericial de folhas tais, apontou a arma em direção à vítima fulano de tal, enfim, né, exigindo-lhe que lhe entregasse o veículo automotor de placa policial número tal. A ação criminosa ocorreu no dia tal, do mês tal, do ano tal, neste município, na rua tal, em tal horário, foi presenciado pelas testemunhas Beltrano e Cicrano, ato incontinente, foi avisada a viatura que fazia a ronda policial e que partia em perseguição aos criminosos, enfim, né, então ele vai descrevendo o fato em todas as suas circunstâncias. Se não houver essa descrição minuciosa dos fatos, a denúncia ou queixa é inepta, até porque ela nem permite o direito de defesa, ela nem viabiliza o direito de defesa, tá? Assim, não tem como se defender de alguém que diz assim, olha, ofereço denúncia contra fulano porque ele roubou um carro, né? Não dá nem para se defender disso. Então aqui, o primeiro requisito é que a denúncia ou queixa tenha a exposição do fato em todas as suas circunstâncias. Faltando esse requisito, a denúncia ou queixa será inepta. E isso acontece... a gente tem precedentes na jurisprudência dos tribunais superiores quando a gente pensa na questão do crime societário, aquele crime praticado por intermédio de uma pessoa jurídica, né? Chamada de criminalidade de gabinete também. Então a pessoa ali vai e o MP, por exemplo, denuncia todos os sócios sem apontar o vínculo do sócio com aquela prática criminosa especificamente. Então nesse caso a gente fala em uma denúncia inepta, é a chamada denúncia genérica. Denúncia genérica é uma denúncia inepta porque não preencheu o primeiro requisito, que é a exposição do fato em todas as suas circunstâncias, tá? Bom, segundo requisito essencial da denúncia, o segundo requisito da denúncia e também requisito essencial é a qualificação do acusado ou pelo menos a apresentação de sinais característicos que possam identificá-lo. Então, às vezes, nem tem a qualificação completa do sujeito, mas tem identificações, tem características que podem identificá-lo. Às vezes até o sujeito que foi preso em flagrante não fornece ali sua identificação, foi feita a identificação criminal, não se conseguiu descobrir a identidade do sujeito, não sabe como identificar o sujeito pelo nome, mas até pela numeração dele ali no presídio, no sistema carcerário, é possível identificá-lo. É sempre importante lembrar que pela lei de execução penal, um dos direitos do preso é ser identificado pelo seu nome para evitar a desumanização dos presos, identificando-os apenas pelos números, como faziam, por exemplo, os nazistas nos campos de concentração, né? Tatuavam a numeração das pessoas ali enfim, no seu corpo. Bom, então, um dos direitos do preso é não ser identificado pelo seu número, né, e sim pelo seu nome. Mas se ele mesmo está abrindo mão desse direito, não apresentando nenhuma identificação, não vejo problemas nessa identificação, porque é uma das formas de identificá-lo, né? E o que exige o Código de Processo Penal no seu artigo 41, como eu dizia, é a qualificação dele. O ideal é que a gente tenha a qualificação, mas além da qualificação, nós teríamos a hipótese, então, meus amigos, de falarmos aqui na possibilidade de apresentação de sinais característicos que de algum modo possam identificá-lo, tá bom? Volta comigo aqui para a tela, que mais que a gente tem? Olha bem, então, dito isto, vamos avançar aqui em relação a essa temática, né? Dito isto, vamos avançar em relação a essa temática, e aí é o seguinte, então, assim, só é importante lembrar, claro que existem outros dois requisitos da denúncia ou queixa, mas que não são requisitos essenciais, ou seja, a falta deles não faz com que a gente tenha a rejeição da denúncia ou queixa, tá? O terceiro requisito é a classificação do crime, e o quarto requisito, o rol de testemunhas, quando for o caso, né? Porque a depender do caso nem há que se falar em rol de testemunhas. Então, né, a depender do caso, as provas ali da acusação são outras, né? Não tem a prova testemunhal. Então esses são os quatro requisitos, mas só os dois primeiros são essenciais. Faltando qualquer dos dois primeiros, aí lembra comigo, haverá então uma hipótese na qual a gente fala em rejeição da denúncia ou queixa, tá? Então, primeiro requisito eu lembro aqui com vocês, é a exposição do fato criminoso em todas as suas circunstâncias. Segundo requisito, também lembro aqui com vocês, é a qualificação do acusado ou a apresentação de sinais característicos que possam identificá-lo, tá bom? Volta comigo aqui para a tela, meus amigos, o que mais? Olha bem, então vamos avançar aqui ainda mais um pouco, veja bem, então,
Vamos aqui para o nosso segundo requisito aqui que nós temos então, veja, faltar, ou melhor, segundo requisito não, né? Segunda hipótese de rejeição da denúncia ou queixa, quando falta a condição da ação ou pressuposto processual. Evidentemente eu não vou aqui trazer minuciosamente as condições da ação e o pressuposto processual, porque a gente voltaria a um tema já passado, que é o tema ação penal, mas vale a pena lembrar aqui algumas coisas. Condições da ação, então legitimidade de parte, o interesse de agir, que no processo penal tem muitas particularidades, tem aquela discussão se ainda poderíamos falar na possibilidade jurídica do pedido, a maioria entende que não, porque o CPC, de onde a gente vai tirar as condições da ação, já não fala em possibilidade jurídica do pedido. Temos a questão da justa causa, volte comigo aqui para a tela, veja que a maioria da doutrina considera a justa causa como uma das condições da ação, mas no artigo 395 do CPP, a justa causa aparece como hipótese autônoma de rejeição da denúncia ou queixa, não é? E aí, pressupostos processuais, a gente tem também pressupostos relacionados ali, por exemplo, a aptidão, a capacidade processual das partes, né? Não é a legitimidade de parte, é a capacidade processual. Enfim, temos as questões relacionadas à regularidade formal da demanda, as questões relacionadas à tempestividade, né? Por exemplo, lá na queixa-crime a gente tem um prazo decadencial para o oferecimento da queixa, a procuração na queixa-crime tem que ser com poderes específicos, então temos todas essas particularidades. E daqui a pouco eu volto para trazermos a questão da justa causa e seguirmos aqui com o nosso procedimento. O prazo desse bloco se esgotou, a gente já volta. Vamos lá.